Uma máquina que o irmão João fez de cortar grama. Cortar grama. Aí, irmão. Ele tá aqui? Sim. Tá. Não, já te filmou aí, já eu. Tá pra ver isso aí. Aí, ó. Vai, não. Caçar o irmão João aqui, peraí. Rapaz. Não entra aí. Aí é a fabricação do irmão João vai ter. E corta mesmo. Eita, cai não. Aí você precisa acompanhar, você vê a habilidade da pessoa e você colocar, não é porque, não tem que chegar tal tempo para a pessoa chegar lá. Mas existem pessoas que levam tempo, só que outras não levam tanto tempo. Outras são mais desenvolvidas. São mais desenvolvidas. Então a gente precisa aprender a trabalhar com essas mais desenvolvidas para você. É a mesma coisa que você colocar no banco uma pessoa que você pode fazer, é do jeito que você pode fazer da criança. É verdade. A criança, ela quer fazer alguma coisa. Mas se você prender ali, então existe pessoas que tem tudo, aí de motivo. Você tem que Você prender, você tem que usar a energia dela. exatamente. É, para usar água. Pode ir, vou filmar. Uma saída dele para quem pode gastar. Pai Senhor, vai tudo bem. O irmão Santinho está com as capas, tá? Aí eu quero que você batizar para pegar as capas, aí eu converso com vocês, tá bom? Tá bom? Aí, faltou o bata. E Rosivaldo é o que leva Faltou o bata. Eu vi duas batas só aqui, pegaram? Pois pega, porque é mais. Deu que é mais. Você não vai fazer o nadar, né? Quando a ferra lá, vai ter que nadar, né? O irmão já socorreu alguém. O irmão não nada. Aí o Marcelo fica por último, é? Primeiro, Tem três jogos. Então, nós tá. É essas aqui, ó. Aquelas três ali. Então, depois e aqui que eu tá com cheio É. pra cá. Não, ela vem aqui, esconde aqui. Epa! maiores atrás, só de 2 anos atrás, não chamar ninguém de baixinho. Se tiver 1,10 m pode ficar atrás. Todo mundo fala, olha o jegue. Meus amados, vamos falar um pouquinho com os batizandos aqui. Eu, enquanto batizador, vou falar com vocês, tá bom? Muito bem, meus queridos. Nós estamos reunidos nessa manhã, certos da presença do Senhor, para efetivarmos aquilo que chamamos de ordenança da igreja. A igreja é composta por 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Para que eu possa participar da ceia, eu tenho que ser batizado. A primeira ordenança é o batismo. Uma ordem de Jesus para a igreja é o ir anunciar o evangelho. Uma ordem de Jesus para nós, enquanto igreja, é sermos batizados e participarmos do seu corpo. O batismo, ele é feito de forma física, o que nós vamos fazer nessa manhã, mas ele tem uma representatividade. Então, ele representa a nossa entrada no corpo de Cristo. Quando eu me batizo, eu sou inserido no mesmo corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer um só corpo. Nós faremos, enquanto membros, nós estaremos compondo o corpo de Cristo. Então, não saiam do corpo de Cristo. Se vocês saírem, por se desviarem, vocês deixam de ser corpo. Vocês já viram algum membro amputado ter vida? Algum membro perdeu uma cabeça de dedo, perdeu um dedo, esse dedo ele fica vivo?
e o corpo fica sem o dedo, mas o dedo perde a sua vida, ele apodrece. Então qualquer um que se desviar certamente irá o quê? Apodrecer. Eu não consigo voltar para o corpo de Cristo só porque eu disse eu aceito. Não, eu não consigo. Então, permaneçam firmes na fé. Vocês aqui nessa manhã estão confessando publicamente a fé de vocês. Por quê? Porque o batismo tem que ser no lugar público e de acesso às pessoas. Duas circunstâncias que devem ser pública e de fácil acesso para todos: batismo e casamento. Casamento tem que ser feito num local público e de portas abertas, porque qualquer pessoa pode entrar e dizer assim: não aceita esse casamento. Não aceita esse casamento. Esse camarada lá em Piripiri, ele tem outra mulher. Foi feito os proclames no cartório, não acharam nada do camarada, não acharam nada, mas alguém, né, a esposa dele chega e diz: opa, estou casado com esse camarada, então precisa ser assim. Por isso que o ministro, na hora que ele vai efetivar o casamento, ele pergunta se tem alguém contra o casamento. Porque pode ocorrer. E o batismo, aqui, quem quiser ter convicção que vocês creem em Jesus, vocês estão publicando a fé de vocês aqui, ó. Publicamente vocês estão confessando a fé que vocês têm em Cristo. Para que eu possa me batizar, é preciso que eu creia. Eu preciso crer. Vocês creem que Jesus é o Cristo? Sim. Vocês creem que Ele é o Filho de Deus? Sim. Vocês creem que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Essa morte foi para perdão dos nossos pecados? Sim. Vocês creem que Ele voltará para buscar a igreja? Sim. Sim. Ontem nós cantamos um hino bonito, mas errado. Um hino bonito, né? Que a igreja será arrebatada num piscar de olho. Vocês conhecem esse hino? Isso, a Bíblia não diz isso, tá? Só para vocês terem a convicção. Quem duvidar do que eu digo da Bíblia, não tem problema, é só ler a Bíblia. Não precisa ficar dizendo que eu sou herege, basta ler a Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Nós não seremos arrebatados. O arrebatamento não se dará num abrir e fechar de olhos, que a palavra grega ali é átomos. É milésimo de segundos, é uma coisa muito rápida. Sabe por quê? Eu gosto de, como eu posso dizer para vocês, eu gosto de exemplificar isso assim. O pastor Bonfim, ele é tão corrupto, que se Deus transformar a mente dele e depois vir transformar o corpo, quando ele chegar aqui no corpo, ele já se corrompeu novamente. Tá certo? Nós somos assim, nós somos fruto do pecado. Davi diz que a mãe dele concebeu ele em pecado. Tá certo? Aí alguém vai dizer que a mãe de Davi não era a mesma mãe dos outros irmãos, porque quando os irmãos estavam à mesa, Davi não estava à mesa. Então quem era filho bastardo, ele não sentava à mesa. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Mas isso a gente vai descobrir na eternidade. Então eu não prego o que a Bíblia não prega. Mas nós fazíamos isso com a mocidade. Eu fui líder de mocidade e na liderança da mocidade, quando tinha um hino que eles gostavam que não batia com a Bíblia, a gente mudava a letra do hino. Nunca fomos processados pelo cantor. Então nós temos que nos ater à Bíblia. Eu vou ler um texto aqui que é pouco lido para o batismo. Pouco lido, mas vocês vão ver a essência disso. Como Cristo é efusivo na sua fala para que você tenha a certeza que você precisa se batizar. Ah, eu não sei se eu quero me batizar. Como assim não sei se eu quero? Não tem esse negócio de eu quero, não. Eu só entro no corpo de Cristo pelo batismo. Eu só faço parte do corpo de Cristo pelo batismo. Ah, eu aceitei Jesus, eu posso participar do conjunto das irmãs? Pode não. Posso participar do jogo? Pode não. Você se batizou? Não. Como é que você vai estar no meio do conjunto se você não é batizado? Você não faz parte daquilo ali? Você não pode. Ah, mas quem cresceu na igreja? Aí quem cresceu na igreja é outra coisa. Aí se conscientizou da necessidade do batismo, porque não é desejo, mas é conscientização. Assim diz a Bíblia, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem era batizado. Ele era batizado em qual batismo? No batismo judaico.
batismo judaico. Pronto. Ele era circuncidado e aos 12 anos ele era entregue à congregação. Então, para que a pessoa fosse inserida no judaísmo, ele sendo judeu, ele era circuncidado. Não sendo, chamava-se prosélito, o que acontecia? Ele era circuncidado a partir do momento que ele era batizado. Como é que ele era batizado? Ele ficava aqui, ó, imerso até o queixo, confessava a lei de Deus e era imergido. Imergido, não aspergido, mas imergido. O batismo é por imersão, não é por aspersão. Batizei, mas eu andei pecando. Eu pequei. Passou alguém perto de mim, eu virei o olho, fiquei assim, e Jesus disse, se eu desejar no coração, já pequei. Assisti uma novela e vi uma cena lá que me emocionou, né? Eu sei que os irmãos aqui não vê novela. Eu lá em Brasília não vejo, não sei vocês aqui. Eu tô assim, tô meio barro, meio tijolo, já viu o cara meio barro, meio tijolo, nem tá mole, nem tá duro, tá aquela coisa mais ou menos. Nem tá cru, nem tá assado. Nem tá cru, nem tá assado. Aí o que é que a Bíblia diz? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem pecado, irmãos, que eu não vou precisar levar para o líder. Porque aquele pecado introspectivo, aquele dentro de mim. Quando eu trago escândalo para a igreja, eu sou obrigado a confessar o meu pecado. Não ir à frente da igreja e falar para todo mundo. Nesse ponto a gente tem que parabenizar a Igreja Católica. Fala para o sacerdote, chama-se segredo de confissão, que não ocorre na igreja evangélica. Camarada peca, daqui a pouco está todo mundo sabendo que ele pecou. A Bíblia diz que isso é descobrir a nudez do irmão. Nós não temos. E aquele que convence a pessoa do seu pecado, que ele está pecando, ele se arrepende, a Bíblia diz que foi coberto multidão de pecados. Coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pecado dos outros a gente não tem necessidade de saber. Eu não preciso saber. Então estávamos na igreja e o irmão havia cometido um deslize. Nós falamos, ó, o irmão será suspenso por tanto tempo. Que também não é bíblico, tá? A disciplina não é bíblica. Você já ouviu falar em disciplina? O irmão está em disciplina. Esse é bíblico? Não é bíblico. Vai, pastor, pelo amor de Deus, eu nunca escutei uma história dessa. É porque não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não fala em disciplina. Só que na hora de excluir o irmão, fica todo mundo assim, com o pé atrás, né? O pastor excluiu o irmão, mas a Bíblia fala em exclusão. Excluir. É mandado embora. Paulo diz, eu entreguei para Satanás para ver se a alma aproveita. Porque o resto já está, né? Exclusão. Às vezes os pastores são censurados, mas é para excluir do nosso meio. Porque, assim, porventura não há juízo no vosso meio? Tirai dentre vós Esse dia. Pronto, tá aí. Quem diz isso não sou eu. É Paulo, por intermédio da carta aos Coríntios, no capítulo 5. Então não sou eu. Eu por mim, irmãos, eu queria ser crente e poder pecar. Porque, fala uma coisa para vocês. Tem algo melhor do que pecar? Além de Jesus? Tem? Fala sério. A Rita Lee é uma cantora antiga. Ela diz assim, ó. Ela morreu já? Nossa, já faz tempo que ela morreu. Eu estou muito desinformado. Presta atenção. Ela diz assim, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Imagina, quem gosta aí de um chocolate, engorda. Eu nem posso. Infartei, né, há 2 anos passados. Há 1 ano e meio. Infartei, 100% de entupimento da veia. Cheguei faltando 15 minutos para a morte. Mais 15 minutos eu estava no saco preto. Muito bem, então entendam isso. Nós somos fruto de pecado, estamos sujeitos a pecar, mas você tem que se desviar do pecado. Peque só aquilo que você não puder evitar. E se arrependa disso. Não dê a sua alma ao pecado. Não dê. Fulano adulterou. Está escrito na Bíblia que Deus abomina o adultério? Não. Fulano deixou a esposa. Deus abomina quem deixa a esposa. A gente inverte as coisas, né? O adultério para nós é abominação. Separação não é abominação. Deus abomina a prostituta?
Sim ou não? Não, o pecado dela. Mas abomina o soberbo. Ele repudia, ele não repudia prostituta, mas repudia o soberbo. Tá certo? Ah, o irmão foi lá e bateu no outro, quebrou a cara dele. Deus abomina isso? Não, mas abomina a fofoca. Vocês já ouviram fofoca na igreja? A igreja está pequena aqui. Vocês já ouviram dizer assim, meu Deus, fulano foi disciplinado porque contou uma fofoca. Só que a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Aquele que faz fofoca. O pastor está escrito fofoca, não diz aquele que semeia contendas. Agora eu pergunto, fofoca não semeia contenda? Muita. Mulher, tu viu o que aconteceu com... Entendeu? É assim. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Cadê o irmão Nonato? Nonato. Irmão.